Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fé e Esperança. Hoje nós vamos conhecer a história de Padre Pio. Então, já se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, comente e compartilhe para que mais pessoas também possam assistir o nosso vídeo. Então, vamos lá. Padre Pio tinha como nome de batismo Francesco. Ele nasceu no vilarejo de Pietrelcina, próximo à cidade de Benevento, Itália, em 25 de maio de 1887. Era filho de Grázio e Maria e tinha 6 irmãos. Desde criança, manifestou interesse pelas coisas de Deus. Não faltava às missas e orações. E ainda menino, mostrava uma grande admiração por Nossa Senhora e Jesus, tornando-se amigo do seu anjo da guarda. Francesco recorria a ele muitas vezes pedindo ajuda no seu caminho de viver o Evangelho. Não é à toa que mais tarde Padre Pio exortava os fiéis a pedirem ajuda ao anjo da guarda. Ele sabia que os anjos mais querem é conduzir seus guardados para Deus. Por isso, dizia, a intimidade de cada um com seu anjo da guarda é de grande importância. Aos 15 anos, em 1902, entrou no noviciado da Ordem dos Capuchinhos, em Morcone. Nessa ocasião, adotou o nome de Frei Pio. Quando terminou o noviciado, Frei Pio fez os votos simples, em 1904, e em 1907 professou os votos solenes. Fez então os estudos clássicos e filosofia. Depois foi ordenado sacerdote em 10 de agosto de 1910. E então, em 1916, Padre Pio foi para o convento de San Giovanni, onde viveu toda a sua vida. Ele tinha grande compaixão pelo sofrimento das pessoas. Por isso, logo percebeu que sua missão sacerdotal era de acolher em si o sofrimento do povo. A confirmação disso foram os estigmas de Cristo que Padre Pio recebeu em seu próprio corpo e que duraram mais de 50 anos. Parece que através de Padre Pio, Deus queria aliviar o sofrimento do seu povo e que, de fato, todos os que o procuravam saíram reconfortados. Padre Pio entregou-se literalmente e inteiramente ao mistério da confissão. Ele sabia que esta era uma das maneiras mais eficientes e maravilhosas que Jesus Cristo deixou para aliviar o sofrimento do coração e libertar das garras do demônio. Por isso, Padre Pio passava até 14 horas por dia no confessionário. Em muitos casos, quando o fiel não tinha coragem de confessar um pecado grave, Padre Pio revelava por inspiração divina. Isso ajudava muitos fiéis a se libertassem de seus males. Aliás, por isso, Padre Pio sofreu ataques terríveis do maligno. Foi torturado, tentado e testado muitas vezes, mas não esmoreceu. Padre Pio queria aliviar não somente o sofrimento espiritual das pessoas, mas também o sofrimento físico. Por isso, teve a inspiração de construir um grande hospital, que deu a ele o nome de Casa Alívio do Sofrimento. Esta obra maravilhosa tornou-se referência em toda a Europa. Atendendo a um pedido do Papa, Padre Pio criou os grupos de oração, com o objetivo de aliviar os horrores causados pela Segunda Guerra Mundial no coração das pessoas. Esses grupos se tornaram células catalisadoras do amor e da paz de Deus no mundo cheio de sofrimento. Quando os grupos de oração celebraram 50 anos, reuniu-se uma grande multidão em São Giovanni para uma missa comemorativa. Esta foi a última missa e a última vez que os filhos espirituais do Padre Pio o viram, pois, na madrugada de 23 de setembro de 1968, na sua cela conventual, Padre Pio entregou seu espírito, faleceu com fama de santidade e deixou uma multidão de pessoas que se tornaram seus devotos e filhos espirituais nos incontáveis e grandes grupos de oração que se multiplicaram por todo o mundo. A fama de santidade de Padre Pio tornou-se cada vez maior após sua morte. Esse é um dos requisitos para que se inicie um processo de canonização. Além disso, muitos fiéis testemunharam terem alcançado graças pela intercessão de Padre Pio. Por isso, o processo de canonização do Padre Pio começou em 1982. Padre Pio foi beatificado em 2 de maio de 1999 e canonizado em 16 de junho de 2002 pelo Papa João Paulo II. Dali em diante, passou a ser chamado São Padre Pio de Pietrelcina, e sua festa litúrgica é comemorada todos os anos no dia 23 de setembro. Além dos estigmas que tiveram a duração de 50 anos, existem vários relatos atestando que Padre Pio tinha o dom da bilocação.
Entre os tantos milagres atribuídos à sua intercessão, esta a cura de uma criança, chamada Mateu. Sobre ele se desenrolou todo o processo de canonização do Padre Pio. O Papa Bento disse sobre ele: Padre Pio é um daqueles homens extraordinários que Deus envia de vez em quando à terra para converter os homens. Veja que fama ele alcançou. Quanta gente de todo mundo ele reuniu em torno de si. Mas por quê? Porque era um filósofo? Porque era um sábio? Porque dispunha de meios? Não, porque rezava a missa humildemente, confessava de manhã à noite, era difícil de dizer, e era um homem de oração e de sofrimento. A exumação do corpo incorrupto de Padre Pio aconteceu no dia 20 de abril de 2008, e no mesmo dia foi exposto para o público na cripta da igreja de Santa Maria das Graças, em San Giovanni. Padre Pio pode ser considerado o apóstolo do sacramento da confissão. Através deste sacramento, aconteceram grandes milagres de cura de corações feridos e também conversões.